Desafio de Matemática 30. Relação entre os lados de um triângulo retângulo e as raízes de um polinômio do terceiro grau. Seja f de x igual a x ao cubo menos p x ao quadrado mais que x menos 4 raiz quadrada de 2 sobre 27, em que a relação entre p e q é dada pela equação p ao quadrado é igual a 10 mais 8 raiz quadrada de 2 sobre 7 vezes q. As raízes de f de x correspondem aos lados de um triângulo retângulo. Calcular o menor valor que a área desse triângulo pode assumir. Análise estruturada do enunciado e o princípio do raciocínio. O que é que o desafio nos diz? Temos três fontes de informação. A primeira explicita o polinômio f de x, com os parâmetros p e q desconhecidos. A segunda indica qual é a relação entre esses parâmetros, p e q. E a terceira especifica que as raízes de f de x são as medidas dos lados de um triângulo retângulo. E o que é que o desafio nos pede? Pede-nos para calcular o menor valor da área desse triângulo retângulo. Perante este desafio, algumas perguntas ocorrem-nos de imediato. Qual a estratégia que devemos utilizar? Quantas incógnitas temos? E quantas equações podemos definir? As raízes do polinômio são três números reais. Vamos designá-las por a, b, c, o que significa que temos por isso três incógnitas. O que é que a regra fundamental da álgebra determina? Para determinar univocamente três incógnitas, precisamos de três equações independentes que as relacionem. A questão crucial é como definimos essas três equações. A primeira fonte de informação é o polinômio, em que as relações de Girard diz-nos que as raízes a, b, c de um polinômio do terceiro grau de f de x satisfazem três relações simultâneas. As somas das raízes é igual a p. A soma dos produtos 2 a 2 das raízes é igual a q. E o produto das raízes é igual a 4 raiz quadrada de 2 sobre 27. Desde logo, podemos perguntar, das três relações de Girard, quais é que podem ser utilizadas? Na primeira relação, p é desconhecido, e não é útil porque introduziria uma nova incógnita. Do mesmo modo, na segunda relação, q é desconhecido, e não é útil porque introduziria uma nova incógnita. Contudo, na terceira relação, temos apenas as incógnitas a, b, c, pelo que é útil pelo facto de não acrescentar mais nenhuma. A segunda fonte de informação está relacionada com a condição específica entre os coeficientes, porque o enunciado impõe a relação entre p e q. Contudo, a equação p ao quadrado é igual a 10 mais 8 raiz quadrada de 2 sobre 7 vezes q ainda não está em termos de a, b, c. É exatamente isso que fazemos no desenvolvimento. Podemos reexprimir-la em termos das incógnitas principais, recorrendo às outras duas relações de Girard. A terceira fonte de informação está associada à geometria de um triângulo retângulo. Se a, b, c são os lados de um triângulo retângulo, então eles podem ser relacionados através do teorema de Pitágoras. Obtemos assim as nossas três equações que vão permitir efetuar o desenvolvimento algébrico. Para isso, temos que exprimir p ao quadrado em função de c. Passo 1. Exprimir p ao quadrado em função de c. Sabendo que p é igual a mais b mais c, calculamos o p
ao quadrado. Passo 2. Usar a equação que relaciona P com Q, substituindo o valor de P, obtido no passo 1, na equação da relação. Obtemos a equação de C ao quadrado em função de Q, relação esta, que irá ser usada no passo 4. Passo 3. Exprimir Q em função de A, B, C, tendo por base o conceito do quadrado de uma soma, e a nossa terceira equação, associada ao teorema de Pitágoras. Obtemos o Q, não como a soma dos produtos 2 a 2 das raízes, mas evoluindo a expressão no sentido de obtermos uma equação em função apenas do parâmetro C. Passo 4. Usar a primeira equação, o produto das raízes A, B, C, é igual a 4 raiz quadrada de 2 sobre 27. Começamos por resolver a equação em ordem A, B, e substituímos o valor na nossa expressão anterior, Q, em função de C. Assim obtemos uma equação do segundo grau em função de C. Consideramos uma mudança de variável intermédia. Para simplificar os cálculos, a variável U desenvolvendo a atribuição dessa mudança de variável, vamos obter uma equação do segundo grau em U. Desenvolvendo, chegamos a uma equação do sexto grau em C, e para resolver efetuamos uma segunda mudança de variável, Z, é igual a C, ao cubo. Calculamos o binômio discriminante e obtemos o seu valor. Chegamos então à equação do segundo grau em Z, conhecendo o respectivo binômio discriminante. Da resolução da equação do segundo grau, podemos concluir que temos apenas uma solução, Z, índice 1. Passo 5. Calcular A, B, C, a partir da solução Z, índice 1. E tendo por base o produto A, B, obtemos o seu valor. Do mesmo modo, calculamos o valor da soma de A com B, e tendo por base a representação de uma equação do segundo grau a partir da soma e do produto das raízes. Passo 6. Resolver a equação x ao quadrado menos A mais B x mais A B é igual a 0. Como o binômio discriminante é igual a 0, significa que as raízes A e B são iguais. Como A e B são os catetos de um triângulo retângulo, podemos facilmente calcular a área do triângulo, obtendo o valor de raiz cúbica de 2 sobre 9 unidades de área. O enunciado pede o menor valor da área do retângulo, como que sugerindo que possa haver mais do que uma configuração de triângulo-retângulo com as condições exigidas. No entanto, como verificamos na resolução, o sistema de 3 equações a 3 incógnitas determina univocamente um triângulo-retângulo isósceles, porque exige que A seja igual a B. Neste caso, o menor valor é exatamente o único valor.
Para podermos analisar este desafio, foi criada uma ferramenta, HTML. Em alternativa, poderíamos ter optado pelo GeoGebra. Aliás, poderá ser uma tarefa que, se entender, pode executar. A ferramenta HTML servirá de base para o efeito. Ao abrir o ficheiro HTML no Google Chrome, o que podemos observar? No topo, o seletor do ângulo θ do triângulo retângulo. O triângulo retângulo, à esquerda. O gráfico de polinômio, f de x, ao centro. Na parte inferior, o gráfico representa uma função matemática que relaciona duas grandezas. No eixo dos x, o ângulo θ, e no eixo dos y, o valor da razão, r, de θ, que é igual ao quociente do quadrado de P por Q. Este quociente define a forma do triângulo retângulo associado a θ, porque a triângulos diferentes, correspondem diferentes valores de r, de θ. E por último, na coluna da direita, temos todos os valores numéricos. Reparemos que, quando o ângulo θ é igual a 45 graus, a indicação que temos no validador dinâmico é a condição satisfeita a verde, ângulo θ igual a 45 graus, o que significa que os catetos A e B são iguais. Isto quer dizer que a relação entre os parâmetros P e Q é exatamente o que o enunciado nos indica. O quadrado de P é igual ao produto de 10 mais 8 raiz quadrada de 2, sobre 7, por Q, o que é o mesmo que dizer que R, de θ é igual a 10 mais 8 raiz quadrada de 2, sobre 7. Contudo, se fizermos variar o ângulo θ para valores diferentes de 45 graus, a indicação que temos no validador dinâmico é condição não satisfeita a vermelho, o que significa que os catetos A e B são diferentes, pelo que deixamos de ter um triângulo isósceles, continuando, contudo, a ser retângulo. Agora, se observarmos o gráfico central, vemos a representação do polinômio f de x, que é uma função algébrica cujas raízes, ou zeros, dependem dos parâmetros do problema. Quando movemos o seletor do ângulo θ, notamos que o polinômio se altera dinamicamente, porque os seus coeficientes estão ligados aos valores dos catetos A e B do triângulo. Isto significa que a forma do polinômio reflete a geometria do triângulo retângulo, criando uma ponte visual entre a álgebra e a geometria, que é precisamente o objetivo desta ferramenta. No gráfico inferior, a curva de R de θ mostra-nos como a razão P ao quadrado sobre Q varia continuamente quando o ângulo θ muda, desde valores próximos de zero até ao infinito. A linha horizontal a tracejado representa o valor crítico, 10 mais 8 raiz de 2, sobre 7, que é exatamente o valor que R de θ deve atingir, para que a condição do problema seja satisfeita. O ponto de interseção da curva com essa linha ocorre precisamente quando o ângulo θ é igual a 45 graus. Confirmando visualmente que esta é a única solução para o triângulo isósceles retângulo. Se experimentarmos valores de θ muito pequenos, por exemplo, 10 ou 20 graus, observamos que o cateto A torna-se muito pequeno, enquanto o cateto B se aproxima da hipotenusa. Neste caso, a razão R de θ, que é P ao quadrado sobre Q, toma valores muito elevados, muito superiores ao valor crítico. Inversamente, se aproximarmos θ de 90 graus, a situação inverte-se completamente. O cateto B torna-se muito pequeno, e A domina a geometria do triângulo. Contudo, a razão R de θ assume de novo valores muito elevados,
muito superiores ao valor crítico, e a condição deixa de ser satisfeita, isto porque a curva representativa da razão, R, de θ, é simétrica relativamente à reta vertical de abscissa 45 graus. Na coluna da direita, os valores numéricos atualizam-se em tempo real, mostrando-nos com precisão todos os parâmetros em jogo. Temos o K, que é a chave do desafio, porque é o valor crítico da razão, R, de θ, ou seja, é a constante 4 raiz de 2 sobre 7, que aparece no enunciado como condição necessária para que o triângulo seja retângulo e isósceles, e que corresponde à terceira relação de Girard, também chamada de fórmulas de Vieta. O produto das raízes A, B, C é igual a K. Na parte final da análise desta ferramenta, analisaremos mais em pormenor esta constante, K. Mais abaixo temos os lados do triângulo, as relações de Vieta, a razão, R, de θ, e a área do triângulo, assim como o seu valor mínimo para as três condições do desafio. No final, a ferramenta apresenta uma checklist que permite ir identificando todos os pontos a ter em conta numa análise detalhada à ferramenta dinâmica. Uma observação particularmente interessante surge quando analisamos a simetria do problema, em torno do ângulo de 45 graus. Se escolhermos θ igual a 30 graus, e depois θ igual a 60 graus, notamos que os papéis dos catetos, A e B, simplesmente se invertem. A simetria de R não é um acidente numérico, é uma propriedade estrutural que emerge da conexão entre a geometria do triângulo retângulo, onde em 90 graus menos produzem triângulos espelhados, e a álgebra dos polinômios, onde as relações de Girard são funções simétricas das raízes. Esta dupla perspectiva, geométrica e algébrica, é o que torna o problema particularmente rico e elegante. O polinômio f de x, que vemos no gráfico central, tem raízes que dependem de θ, e estas raízes codificam a informação geométrica. Quando θ é igual a 45 graus, o polinômio adquire uma forma especial, com raízes que satisfazem a condição de igualdade dos catetos. Esta conexão entre as raízes do polinômio e a geometria do triângulo é o cerne da beleza matemática que esta ferramenta nos permite explorar. Podemos usar esta ferramenta para generalizar o nosso desafio e explorar variações do mesmo. Se substituirmos a condição P ao quadrado sobre Q, isto é, se esse valor for diferente de 10 mais 8 raiz quadrada de 2 sobre 7, que é um valor aproximadamente igual a 3,044, e passar a ser igual a 3,5, a ferramenta adapta-se automaticamente, e a curva R de θ mantém a sua forma característica, pelo que o ponto de interseção entre a curva e essa linha passa a ocorrer num ângulo θ diferente de 45 graus. A interseção da curva com a reta horizontal de ordenada 3,5 passa a ser dois pontos simétricos em torno de 45 graus. Com efeito, sabendo que R de θ é igual a R de 90 graus menos θ, isto é, temos uma simetria em torno de θ igual a 45 graus, 10,2 graus mais 79,8 graus é igual a 90 graus. O que significa que R de 10,2 graus é igual a R de 79,8 graus, cujo valor é exatamente 3,5. E o triângulo correspondente é um triângulo retângulo escaleno, lado A, diferente do lado B. Se alterarmos o valor de K igual ao produto A, B, C, que é 4 raiz quadrada de 2 sobre 27, aproximadamente igual a 0,2101, para por exemplo, 1, os comprimentos dos lados A, B e C mudam, bem como os coeficientes P
e Q do polinômio. Contudo, a razão R de θ igual a P ao quadrado sobre Q permaneceria exatamente a mesma, e igual a 3,044, porque R de θ é uma função puramente geométrica que depende apenas da forma do triângulo, determinada por θ, e não da sua escala, determinada por K. Por isso, a curva do gráfico inferior não se altera, a linha de referência, a reta horizontal, continua ao mesmo nível, e o ponto de interseção mantém-se para θ igual a 45 graus. Isto revela que o ângulo crítico é uma propriedade puramente geométrica da condição entre P e Q, independente da escala do triângulo. Mudar K altera o tamanho do triângulo retângulo, mas não a forma do triângulo solução, porque R de θ é uma função puramente geométrica que depende apenas de θ, e não de K. Neste caso o ângulo θ crítico continua a ser 45 graus, e o triângulo correspondente é um triângulo retângulo isósceles, lado A igual ao lado B. Finalmente, voltemos aos dois parâmetros fundamentais do nosso problema, que à primeira vista podem parecer difíceis de distinguir, mas que são, na verdade, as duas chaves que abrem o desafio. Matematicamente, temos K, que é o produto das três raízes do polinômio, e que no nosso caso é 4 raiz quadrada de 2 sobre 27, aproximadamente 0,2101. E temos também o quociente P ao quadrado sobre Q, que é o valor de referência contra o qual comparamos a razão R de θ em cada instante, à medida que variamos o ângulo θ, para verificar se a condição é satisfeita. Quando R de θ é igual ao valor de referência, a indicação no validador é condição satisfeita, e o triângulo adquire a forma especial de triângulo retângulo isósceles. Quando R de θ é diferente do valor de referência, a indicação é condição não satisfeita, porque a relação entre P e Q deixa de ser a exigida pelo enunciado. Assim, o quociente P ao quadrado sobre Q funciona como uma testemunha numérica, que nos diz, em cada momento, se estamos ou não na configuração geométrica correta que o desafio nos pede para encontrar. Podemos ainda observar que o valor de K permanece constante, independentemente do ângulo θ que selecionarmos, porque ele é uma propriedade intrínseca do polinômio, fixada pelo termo independente, e não do triângulo em particular. K determina a escala do triângulo, ou seja, o seu tamanho absoluto, mas não a sua forma. Já o quociente P ao quadrado sobre Q é a condição algébrica que seleciona, entre todos os triângulos retângulos possíveis com A, B, C, igual a K, aquele que satisfaz a relação específica entre os coeficientes P e Q. Desta forma, K e o quociente P ao quadrado sobre Q não são apenas números, mas conceitos geométricos materializados, que transformam uma condição algébrica abstrata num critério visual e numérico imediato.